Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 9 de abril, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, o mesmo tema do alimento diário. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, o anticristo está vindo, Senhor Jesus, porque a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Enquanto o Senhor prepara os seus para a sua vinda, o mundo também está sendo preparado para a vinda do anticristo. Senhor Jesus, para que o homem se revolte contra Deus. Ó Senhor Jesus, mas antes de vir, antes de acontecer a vinda de Cristo, tem que acontecer primeiro a apostasia, o abandono da fé. E é isso que o anticristo está fazendo. Ele está trabalhando, Senhor Jesus, para que o ser humano se afaste cada vez mais da lei de Deus, da natureza de Deus, porque a lei de Deus, ela traz a natureza de Deus. Ela mostra quem Deus é, a sua justiça, o seu caráter. Ó Senhor Jesus. E o inimigo ele quer afastar tudo isso do ser humano, corrompendo o ser humano, dando com uma mão, tirando com a outra. É assim que o inimigo faz, Senhor Jesus, com engano, com mentira e com muitas outras coisas. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está fazendo habitar a sua justiça, a sua verdade em nós. Então nós estamos aprendendo, Senhor Jesus, a obedecer ao Senhor, a ver as coisas como elas verdadeiramente são, graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos iluminado, através da luz de Deus, nós podemos enxergar todas as coisas. E aí sim Deus pode fazer de nós uma igreja, Senhor Jesus. Não só um indivíduo, mas um ser coletivo que o obedece e que cumpre a sua vontade. Que o Senhor ele realmente possa reinar em cada um de nós e nos encabeçar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Deuteronômio capítulo 13, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti. Ó Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Ó Senhor Jesus. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ó Senhor Jesus. João capítulo 12, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Ó Senhor Jesus. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O reino do mundo. Ó Senhor Jesus. A lei promulgada por Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento se tornou o fundamento para a cultura e o ordenamento jurídico no mundo ocidental. Exemplo disso
é o descanso de um dia a cada 7 dias para a recuperação física do trabalhador, incorporado ao direito trabalhista de várias nações. Ele é considerado por muitos como a contribuição mais original de Israel às leis do mundo. A preocupação com a justiça é um ponto central da lei judaica, que também é a essência das legislações de todos os povos. Ó Senhor Jesus! Na sociedade humana, os ricos e poderosos levam vantagem, mas Deus estabeleceu em Deuteronômio: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. É muito difícil na justiça humana não se fazer acepção de pessoas. Por isso Deus determinou: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Deus se preocupava com a justiça em Israel, que era seu povo. Ó Senhor Jesus! Com frequência, levantam-se pessoas que advogam a necessidade de se favorecer os pequenos, uma vez que os grandes já são mais favorecidos. Contudo, isso também não está correto de acordo com a natureza justa de Deus. Por isso, em Levítico está registrado: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não se pode favorecer nem o pobre, nem o grande. Isso é fazer justiça. Ó Senhor Jesus! A lei era a manifestação da natureza de Deus. Ela inspirou também o direito processual de muitos povos, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar e inquirir. Não se pode julgar levianamente, mas é necessário investigar os fatos, fazer inquisição e diligências para que se julgue com justiça. Não se pode condenar ninguém pelo testemunho de uma só pessoa, sob a pena de se cometer injustiça. Ó Senhor Jesus! A legislação brasileira também é baseada em disposições da lei dada por Deus mediante Moisés. Os princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e processual em nosso país têm como fundamento a lei de Deus. Como exemplo, no Código de Processo Civil brasileiro, temos a proibição de penhorar instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Isso é o que lemos: não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Impedidas de moer os grãos, as pessoas não podem prover sua subsistência. Esses pequenos itens ilustram como nossa justiça está baseada naquela que Deus estabeleceu para Israel, seu povo. Ó Senhor Jesus! Nosso Deus é justiça e amor. Quão bom seria se o homem realmente adorasse e amasse a Deus e seguisse sua palavra. Teríamos paz e justiça para todo o sempre. Todavia, hoje existe um complô contra Deus, orquestrado pelo querubim que se julgou superior a todos. Motivado por orgulho, ele buscou ser igual ao Altíssimo. Ele, como o Leviatã, descrito no livro de Jó, é rei sobre todos os animais orgulhosos. E em toda a história tenta arrastar o homem para seu caminho. Essa percepção é importante para compreendermos o mistério da iniquidade. Ó Senhor Jesus! Em Gênesis temos o início da história de Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Quando adolescente, eu li essa passagem e achava muito positiva. Eu tinha Nimrod como um herói. Contudo, a conotação da expressão poderoso caçador diante do Senhor é negativa, pois está no contexto de um homem que percebeu seu poder, o qual poderia exercer sobre outros seres humanos, colocando-os sob o seu domínio. Ele foi o primeiro a estabelecer um reino com governo humano. O reino do mundo surgiu com Nimrod, que foi o primeiro tipo do anticristo e o primeiro a se opor a Deus. Ó Senhor Jesus! Satanás usurpou a autoridade dos reinos do mundo, que lhe havia sido entregue quando foi criado para governar o mundo de outrora. Quando foi lançado fora do monte de Deus por causa da iniquidade e da arrogância em seu coração, ele deveria devolver essa autoridade a Deus. Entretanto, não o fez.
Pelo contrário, fundou uma autoridade paralela à autoridade de Deus, chamada pela Bíblia de Império das Trevas. Uma vez em posse da autoridade sobre os reinos do mundo, que começaram com Nimrod, Satanás a ofereceu ao Senhor Jesus, quando o tentou no deserto. Ó Senhor Jesus! Ele é o príncipe deste mundo e entregou seus reinos a homens como Nimrod, com o fim de levar a humanidade a se opor a Deus. Contudo, a despeito de todos os seus esforços malignos, o reino do mundo será restituído à autoridade divina na segunda vinda do Senhor Jesus, conforme lemos em Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como Satanás usa a autoridade que usurpou para se opor a Deus? Ó Senhor Jesus! É entregando, né, sua autoridade para homens, né, que desejam se opor a Deus. Senhor Jesus, ele vai enganando o homem, vai levando o homem a ser cada vez mais contrário à palavra. Senhor Jesus, a querer seu benefício, seu prazer acima de tudo. Senhor Jesus, e aí ele vai entregando. Mas como eu falei no início do vídeo, a gente, né, tem que perceber que o inimigo ele dá com uma mão e tira com a outra. Senhor Jesus, ele não quer beneficiar o homem, ele não quer o homem como seu aliado, ele quer enganar o homem. Ó Senhor Jesus, ele quer destruir o homem. O homem entrega a sua própria vontade, só consegue realizar uma coisa: a destruição de si mesmo e daqueles à sua volta. Por isso que o Senhor ele realmente está mostrando para nós que só há uma autoridade, né? Autoridade legítima, que é a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus, Senhor Jesus, não é para barganhar, não é para obrigar. A autoridade de Deus é para a vida. Se a gente obedecer o Senhor, o que a gente vai obter de Deus é sua vida e natureza. Tudo aquilo que o inimigo queria, mas o inimigo queria tirando Deus da jogada. Mas Cristo vem para devolver para Deus, ó Senhor Jesus, aquilo que Ele mesmo fez, aquilo que Ele mesmo arquitetou. E hoje nós também precisamos seguir o mesmo caminho, entregar tudo na mão do Senhor, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: entregar tudo à autoridade de Deus, Senhor Jesus. O inimigo sempre quer nos levar a pensar que a gente está decidindo, que a gente está fazendo as coisas, quando na verdade a gente está se entregando à autoridade do maligno. E a gente precisa fazer o caminho contrário agora. Não cair no orgulho, não cair na cilada, Senhor Jesus, mas realmente aprender a entregar tudo na mão do Senhor. As coisas, né, são para o Senhor decidir. Ele colocou a sua autoridade, a sua lei em nós, Senhor Jesus, para que a consciência nos governe até certo ponto. Mas é muito melhor hoje a gente exercitar o Espírito e ter comunhão com Deus. Através da comunhão, a gente vai tomar decisões muito mais firmes, Senhor Jesus, porque a gente vai realmente entregar tudo à autoridade de Deus. E contra Deus, o inimigo não pode resistir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né, aprender a entregar tudo na mão do Senhor. Né? A gente vê vários exemplos na Bíblia ali, né, de como que a autoridade que ele deu para Satanás foi grande. Né? Ele não era Satanás antes, né? Satanás quer dizer adversário. Mas ele era um anjo de Deus. E Deus entregou para ele, ó Senhor Jesus, a autoridade do universo, né, para poder governar e tal. Porque Deus já sabia, né? Deus ele é presciente, ele sabe de tudo. Ó Senhor Jesus. E quando ele entregou isso, né, o inimigo tentou tirar, tentou tomar o lugar de Deus. Ele queria ser uma autoridade paralela. Ele, não, eu sou muito bom. Ó. Deus já havia escolhido Cristo. Cristo, a gente já viu que Cristo é o objeto unificador, né? É um ser unificador, né? Onde todas as coisas existem, todas as coisas foram criadas, tudo foi feito nele, por ele, para ele, e por meio dele são todas as coisas. Então ele é o ponto centralizador do universo inteiro. Mas Satanás achou que se ele fizesse coisas muito boas, muito bonitas, muito bem feitas, que ele podia tomar o lugar. Só que ele não queria pegar as coisas e entregar para Deus. Ele queria tirar das mãos de Deus. Ele queria mostrar para Deus: olha, eu sou muito bom nisso aqui eu faço, Deus faz isso aqui. Ó Senhor Jesus, ele queria tirar de Deus. Mas Cristo ele vai pegar toda a autoridade e vai entregar na mão de Deus. A gente vê em Filipenses, né, quando fala que a gente precisa aprender, né, a ser obediente como Cristo, que se entregou por nós. Né, fala que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, né, tomando a forma de servo. Ó Senhor, foi obediente até a cruz. Né, obediente até a morte de cruz. Né, ele não tomou o lugar de Deus. A gente vê, né, Apocalipse no final, que ele pega toda essa autoridade e entrega. Mas em Efésios a gente vê que para que
Cristo possa entregar essa autoridade para Deus, ele primeiro deu essa autoridade para a igreja. Então, primeiro a igreja tem que estabelecer todas as coisas, entregar isso para Cristo. E aí Cristo vai entregar para Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Vai entregar para nós de volta. Ó Senhor Jesus, olha como esse Senhor é bom. O inimigo, ele te dá com uma mão e tira com a outra, né? Para você ficar sempre dependendo, sempre fica naquele círculo vicioso. Mas o Senhor não, nele habita justiça. Ó Senhor Jesus, por isso que ele está dando um prêmio, né, para aqueles que vão reinar com Cristo, vão ser co-reis com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Cristo é o nosso parâmetro, é o nosso padrão. A gente precisa atingir o padrão superior de Cristo. Se a gente olhar realmente para o padrão do Senhor, a gente vai olhar, ó, não dá para mim. Mas, é como a gente vê toda a perfeição de Deus. Deus, ele fez Cristo ser o cabeça da igreja. Então ele deu toda a autoridade, todo o poder para a igreja. Mas a igreja não está largada sozinha. A igreja tem um cabeça. Ó Senhor Jesus. E como eu já dei exemplo aqui várias vezes, né, por causa da minha situação de doença, né, eu tenho a minha situação de dor crônica, né, às vezes não posso fazer aquilo que eu quero. Não posso ir ao lugar que eu combinei de ir. Ó Senhor Jesus, por causa de dor. Então, minha cabeça quer, está tudo preparado, tudo pronto. Mas o meu corpo não obedece. Né, entra em crise de dor e aí eu não consigo. Ó Senhor Jesus. Então é muito ruim nós, como corpo de Cristo, não obedecermos a Ele. Por isso que o Senhor está mostrando para nós o valor da autoridade de Deus. Né? Existe o reino do mundo, porque o inimigo, Deus deu para ele a autoridade e ele não foi humilde, ele não devolveu isso para Deus. E Deus, ele é tão soberano, Senhor Jesus, que ele não pediu de volta. Ele deixou o inimigo com autoridade. Só que, como eu falei, né? O inimigo, ele tem autoridade para dar. Como a gente viu lá em Lucas 4, né? Quando ele fala para o Senhor, olha, toda a terra é minha, eu dou para quem eu quiser. Senhor Jesus. Deus não desmentiu, deixou lá, só que o Senhor percebeu que tinha um porém ali, se prostrado me adorares. Como que o Senhor ia entregar todas as coisas para Deus se ele tinha outro objeto de adoração? Então ele percebeu, olha, somente a Deus adorará e só a Ele darás culto. Ó Senhor Jesus, é isso que o inimigo quer tirar. Ele quer que o homem idolatre o outro homem. Ó Senhor Jesus, ele quer que o outro homem, né, mude a justiça. Senhor Jesus, como ele mostrou para nós aqui, né, Deus deixou todas as coisas escritas. Olha, você não vai olhar as coisas com olhos humanos, não vai ser parcial. Olha, tem que favorecer o pequeno, porque o outro é grande, ó, o outro ali tem condições, vamos favorecer esse aqui. Não, a gente vai julgar. Vamos ver o que foi feito, porque às vezes o pequeno, ele é malandro, ele é esperto. Ele fez alguma coisa para tirar do outro. Ó Senhor Jesus, e não é por aí. Né? Deus, ele é justo, e ele mostrou isso para nós. Você vai apurar os fatos, você vai ver o que aconteceu. E mostrou para nós, ó, você não vai condenar outra pessoa pelo testemunho de uma, mas pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então, é o que você fala aqui, né, dos mandamentos ali que o Senhor deixou. Tem um que a gente sempre deixa escapar. Não dirás falso testemunho. Não, meu irmão, mas eu vi, eu estava lá. Senhor, mas você conhece todo o conceito, todo o contexto? Você ouviu? O que você ouviu? Eu ouvi que houve uma discussão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o que motivou isso tudo? Estavam discutindo a respeito do quê? O que estava acontecendo ali? Não sei, peguei o bonde andando. Então você não é testemunho. Você viu parcialmente algo. E você concorda. Não, olha, esse fulano aqui falou assim, eu concordo com o Beltrano, mas concordo nele por quê? Ó Senhor, não, porque eu ouvi esse aqui falando desse jeito. Senhor Jesus, o Senhor mostrou, olha, não é para favorecer um ou outro, é pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Senhor Jesus, mas tem que ser 2 ou 3 pessoas que conhecem todo o contexto, sabem o que está acontecendo. Por isso que ele mostrou para nós aqui, Deus, ele é um Deus de direito, de justiça, de paz, de amor. Senhor Jesus, ele mostrou, olha, você não vai favorecer nenhum nem outro, não vai favorecer o grande, porque olha, ele é grande, se eu for contra ele, ele vai me prejudicar depois. O Senhor falou, olha, você não vai temer a face de ninguém, porque quem comete o juízo é Deus. Senhor Jesus, olha, pela minha experiência no Senhor, quantas coisas eu já vi, né? Pessoas se voltarem e falar que ia fazer e acontecer e tal, e você vê a mão de Deus impedindo as coisas. A gente realmente pode confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, a justiça de Deus, ela é perfeita, né? A gente tem um ditado, né, que fala, né, que tarda, mas não falha,
Senhor, ela não tarda não. A Bíblia fala que se você pensar que o Senhor tarda, você vai fazer coisa ruim. Você vai passar a espancar os outros. Não, o Senhor não tarda não. A sua vinda é certa. E eu preciso viver com equidade, com justiça, porque eu vou prestar conta para o Senhor. Não é para fulano e beltrano. Por isso que você está mostrando para nós que é um padrão. Né? E ele mostrou, olha, tem coisa aqui que ele deixou alguns que vão julgar. Mas outras coisas que não estão escritas, ou coisas que for muito difícil, Deus vai julgar. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Né? Deus mostrou para nós que a preocupação de Deus, né, em se fazer a justiça, não ficar olhando as coisas pela aparência. Não, esse aqui, ele tem dinheiro, aquele é pobre, que eu vou favorecer o pobre. Não, tem que saber o que aconteceu. E o outro não pode pensar, olha, eu vou favorecer o rico porque senão ele vai me prejudicar lá na frente. Não, tem que fazer justiça. Senhor, a gente está vendo pessoas aí, né, que são corruptas, subornam aqui, subornam ali, faz isso, faz aquilo, mas um dia ele dá de cara com um que fala, não aceite suborno, aqui vai ser feita justiça. E aí vai dar com os burros na água. Né? O que vai acontecer? Vai pagar pelo crime que cometeu. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que até as pessoas reconhecem, né, que a melhor contribuição que Israel deu para o mundo foram as leis. Trouxe a justiça de Deus, o padrão de Deus. E todo homem concorda que isso é justo. Por quê? A gente já viu no alimento diário, né? Porque Deus, apesar de colocar as leis exteriores, mas Ele colocou uma lei interior. Ele nos deu algo chamado consciência. Mas hoje Deus não quer só nos direcionar pela consciência. Ele quer que a gente use outras partes do Espírito. A consciência é o primeiro item. A consciência não depende de você. A consciência é aquela luzinha que acende quando algo está errado. Mas o que depende de nós? Comunhão. Quanto mais comunhão com Deus, né? E como eu sempre falo aqui, comunhão é uma via dupla. É falar e ouvir. É dar e receber. Deus, ele dá as coisas para nós sem pedir nada em troca. Mas alguns podem falar, mas aí Deus, ele quer que eu seja certo, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Senhor Jesus, nada demais. Você não está fazendo nada demais. Né? Ser honesto, não roubar, trabalhar, fazer as coisas, é algo normal. Mas hoje, o mundo está tão corrompido que as pessoas olham alguém honesto e falam, meu Deus, o que é isso? Ó Senhor Jesus, não, é normal a gente ser honesto, não roubar, não mentir. Senhor Jesus. Mas como eu mostro sempre falando aqui, né, a mentira, todas essas coisas aí que acontecem, é sempre para se favorecer, ou favorecer alguém. Ó Senhor Jesus. Mas já estou mostrando para nós que a gente precisa fazer as coisas com justiça. Né? Precisa fazer as coisas com o padrão de Deus. Deus deixou esse padrão para quê? Para guardar o homem. Ó Senhor, olha a preocupação de Deus com o homem. Você mostrou, olha, 2 ou 3 testemunhos, não aceite só o que um falar, porque é fácil, o inimigo, ele é muito astuto. Enquanto você está ali, né, diante de uma situação orando, dependendo de Deus, ele está lá com o outro lá, fofoca para cá, fofoca para lá, daqui a pouco tem um monte de gente sabendo, mas só sabe uma versão da história. Ó Senhor Jesus. Então a gente não pode favorecer nenhum nem outro. Hoje, por exemplo, olha, tem alguém aqui que é líder, e o outro aqui, o irmãozinho, começou ontem. Não, quem está certo é o líder. Senhor Jesus. Não, você tem que ver e apurar o que aconteceu. Senhor Jesus. Alguns já olham e falam assim, não, a liderança está sempre certa. E aí, a igreja toda fica doente. Né? Não tem liderança de acordo com Deus, não tem os princípios de Deus. Então, tudo isso Deus estabeleceu para nos guardar. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou aqui vários itens aqui, né? E mostrou se o homem realmente adorasse, amasse a Deus e seguisse a palavra de Deus, a gente ia ter paz e justiça. Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia mostra que quando, né, Deus resolver tudo, vai criar novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça. Ali sim, todo mundo vai obedecer ao Senhor. Por isso que hoje eu preciso viver o padrão do Senhor. Mas o inimigo, ele vem, né, com teimosia, com orgulho, ele quer fazer a gente se orgulhar. Ele quer investir naqueles que ele está vendo que tem rebelião, aqueles que se opõem a Deus. E tem alguns até mesmo que se opõem a Deus usando a palavra de Deus. E é nisso que a gente precisa estar atento. Ó Senhor Jesus. Né? Ele teve uma autoridade paralela, porque ele não queria devolver para Deus. Ele não quis reconhecer. Deus já escreveu tudo, já mostrou. Olha, no final você vai perder. Mas ele quer ir até as últimas consequências. Ele não se entrega. E ele quer corromper o homem
homens que ele sabe que podem se levantar contra Deus, e aí ele vai entregando. Mas como eu sempre falo, né, dá com uma mão, tira com a outra. Então a gente precisa realmente, né, perceber aquilo que é de Deus. Aquilo que vem de Deus para nós é eterno. Aquilo que vem do inimigo sempre vai te deixar sem paz. É por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo tem que ser o hábito do nosso coração. Nós precisamos aprender a nos achegar a Deus, a ir na sua presença, né, e deixar de fato Ele encabeçar, Ele julgar todas as coisas. Isso é segurança para nós, né, para aqueles que estão ao nosso redor. Graças ao Senhor que tem nos ensinado, ó Senhor Jesus, né, a obedecer a Ele, a identificar, né, o Espírito, identificar a mão de Deus em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe, né, para que a gente possa sempre seguir obedecendo a Ele, aprendendo, Senhor Jesus, a conhecer de fato, né, conhecer de perto o nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.